Amém. Bom dia. É muito bom estar aqui com vocês nessa manhã, na presença do Senhor, para sermos instruídos na Sua palavra, que é maravilhosa. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor tem uma porção para derramar. Essa palavra é atendendo a alguns pedidos. A gente trouxe essa palavra no último dia do Aviva. E foi muito desafiador para aqueles que estavam aqui. Alguns disseram que não conseguiram ouvir, outros ouviram mais ou menos. E foi solicitado para que a gente trouxesse essa palavra novamente para a igreja. E cá estamos então. E espero que o Senhor possa se derramar em cada coração nessa manhã. O tema é um tema um tanto quanto profundo para a gente refletir, para a gente pensar. E é muito interessante daquilo que nós vamos falar hoje, porque quando a gente para pensar no propósito da igreja, e eu queria pedir muito para que você prestasse atenção. A última vez que eu trouxe, a penúltima, fora essa, foi sobre as sementes e como a gente pode ser roubado e o inimigo roubar, nos gerando distração. Então, preste atenção, há uma batalha espiritual muito grande aqui. Desde o momento do louvor, eu senti uma guerra espiritual, de fato, nesse lugar. Há realmente uma tentativa das trevas para que a palavra e a adoração desse lugar hoje não encontre um propósito, mas maior é aquele que está em nós. Amém? Amém? Então preste atenção, cuidado para você não ser roubado em distrações, para que essa semente não encontre o lugar que ela precisa encontrar para gerar um fruto. Obrigada, Lili. Um fruto que permaneça nas nossas vidas. É muito interessante a gente parar para pensar o quanto a igreja é um lugar para nós nos depararmos com a palavra, com um propósito, com a espiritualidade que nos é proposta através do Evangelho. E é muito incrível como a gente, como igreja, se distrai de vez em quando nessa proposta. De um modo geral, olhando para a história da igreja brasileira e as ondas que foram passando, nós acabamos de sair aí, não faz muito tempo, de uma onda e ainda enfrentamos isso de um modo muito legítimo, uma igreja que prega ou que impulsiona ou que motiva de uma maneira muito, humanizada, querendo gerar em nós uma motivação e uma empolgação por uma vida melhor, por coisas melhores e por uma vida incrível e por conquistas. E isso não tem problema. Não tem mesmo, porque nós temos um Pai maravilhoso que nos ama e é uma alegria para Ele nos abençoar. Mas está muito longe disso o real propósito do Evangelho. E está muito longe disso o sacrifício de Jesus. Amados, se a gente se esforça, se a gente trabalha, se a gente é dedicado, se a gente é diligente, se a gente é resiliente, a gente vai conquistando, porque a gente vive num lugar que existe essa possibilidade. Então, participar de momentos lá fora, motivacional, é super válido. Mas a gente precisa entender que aqui, que nesse lugar, é sobre a espiritualidade. É sobre a proposta de Cristo e do Evangelho. E hoje nós vamos falar sobre princípios que eu quero te estimular muito a vir fazer o EBD,
porque você vai ter uma visão incrível e tão fundamentada, porque falar de fundamentos é exatamente isso. Por que estamos aqui? Qual o motivo de que nós declaramos o que declaramos, confessamos o que confessamos, que fé que nós temos e por que nós temos? Qual é a nossa expectativa a partir de Cristo na nossa vida? Nos aprofundarmos, não sermos levados. Às vezes as pessoas começam a fazer perguntas, a gente não sabe nem o que dizer, porque é tão raso e superficial a nossa fé. E o Senhor quer que nós possamos nos aprofundarmos ainda mais nessa fé que a gente declara. Amém? E é muito, muito incrível. O tema dessa palavra é refletir sobre o céu te leva para mais perto de Deus. Refletir sobre o céu te leva para mais perto de Deus. Em Eclesiastes, diz assim, versículo 7, capítulo 7, versículo 2, diz assim, e nós sabemos um pouco sobre isso, porque nos últimos tempos, pensa num lugar que os pastores dessa igreja esteve. Diz assim, é melhor estar num velório do que ir a uma festa, pois todos vão morrer um dia, e é bom pensar nisso enquanto ainda há tempo. É um tema delicado, não é? A gente às vezes pensa que quer vir para a igreja e não ouvir isso. Tem um lado que incomoda um pouco. Mas, amados, o sacrifício de Cristo e a vinda dele aqui está totalmente ligada e linkada a essa temática. Está totalmente voltada a essa temática. Aquilo que Jesus fez e a primícia do sacrifício dele foi de nos salvar, nos resgatar e nos arrancar de um destino terrível que era e é o inferno. Não existe nada mais precioso, nada mais valioso, nada mais forte do que exatamente isso. A salvação de Cristo. Ele nos salvou de um lugar terrível que, amados, todos nós aqui temos um histórico, todos nós aqui temos uma história, todos nós aqui temos uma família, todos nós aqui vivemos dentro de um contexto único, exclusivo. Mas se tem algo que todos nós, sem exceção, temos em comum, é que um dia nós iremos morrer. Essa palavra é para todos daqui, sem exceção. Se existe uma convicção, e nós sabemos, é de que existirá, chegará esse dia. E quando nós, então, começamos a entender um pouco mais o trabalho, a entendermos um pouco mais a missão de Cristo, e dentro dessa temática fica algo fabuloso e maravilhoso. Então hoje a gente vai percorrer um pouquinho a palavra de Deus. E nós vamos começar em Gênesis e nós vamos terminar em Apocalipse. Vocês estão a fim de fazer essa viagem? Vamos embora? Então, bora lá. Então, a história de redenção de Deus, Deus que redimiu o seu povo, Deus que fez um trajeto incrível para ter de volta o seu povo, começa com a criação. Deus cria, então, Adão, Eva, todas as coisas,
Ali em Gênesis 1, então, nós temos com uma descrição linda. Se você ainda não leu Gênesis 1, o primeiro capítulo da Bíblia, amados, eu te incentivo a ler, porque é incrível. E ali, então, a gente consegue ver que Deus, Ele faz todas as coisas e Ele faz o homem. E Ele faz a mulher, a sua imagem e semelhança, e Ele dá então para esses dois um lugar incrível para se viver, e Ele os instrui, e diz, olha, vocês podem usufruir de tudo, mas não toquem, não comam do fruto dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal. E Deus então faz o homem com livre arbítrio, com um poder de escolha. Porque seria muito frustrante Deus fazer pessoas condicionadas a amá-la. Pessoas condicionadas a amá-lo, desculpa. Pessoas condicionadas a prestar culto a Ele ou querer estar com Ele. Então Ele fez pessoas com o poder de escolher. E aí, Adão e Eva, nós conhecemos bem essa história, decide. Eles são seduzidos pela serpente, que é o próprio Satanás, que os seduz, e eles comem do fruto, e ali há uma separação, porque o pecado entra. E o Senhor, que é luz, Ele não habita nas trevas, Ele não se mistura, e nesse momento há uma separação entre o homem e Deus. Então, com a queda, criação, depois vem a queda, o homem então decide seguir o seu próprio caminho, independentemente de Deus. Independente de Deus. E aí, vem um terceiro momento, um momento que Deus olha para tudo isso e o Senhor, não satisfeito com essa realidade de distância entre a gente e Ele, porque antes do pecado Deus se encontrava todo entardecer com Adão e Eva e tinha comunhão. E o Senhor então decide, começa um plano de redenção, Ele então começa um processo de redimir o povo, e então ele declara sobre a descendência de Adão, que viria aquele que iria libertar todo o povo do pecado. E o quarto processo, então, é um processo de restauração, aonde, então, o Senhor se faz carne. Ele vem habitar num corpo humano, o Deus encarnado, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por que Ele é este? Porque Ele é o segundo Adão, a palavra de Deus diz. E o segundo Adão, ele vem e ele não somente se entrega no madeiro, mas ele tem uma vida de obediência. Aquilo que o primeiro Adão não conseguiu, ele não obedeceu. Veio o segundo Adão e ele obedeceu. E a palavra de Deus diz que ele então justifica os nossos pecados. Precisaria ser um homem, 100% homem, para obedecer a Deus, para fazer de Deus aquele a qual Ele iria dar toda a honra, toda a glória, toda a obediência, todo o louvor, obedecer e se entregar, para que o homem de novo pudesse se reconectar com o Pai. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém chega a Deus se não for através dele, porque somente Ele obedeceu ao Pai. Foi puro, imaculado, sem pecado, gerado através do Espírito Santo de Deus, através de uma virgem, de uma mulher pura, concebido debaixo
de algo tão sobrenatural, sublime e lindo, nasce Cristo, o nosso Salvador, que carrega sobre os ombros dele todo o pecado de toda a humanidade. É por isso que ele é Senhor e Salvador. E a palavra de Deus diz que todo aquele que confessa, crendo que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, encontra a salvação. E a palavra então continua nesse processo de restauração de Deus, a história de restauração do Senhor. E a palavra dele diz que ele é o primeiro de muitos, e que nós iremos morrer com ele, também vamos ressuscitar com Cristo. E que ele então, assunto aos céus, está lá preparando uma morada para os seus. Olha isso, olha esse plano de amor. Olha esse plano de amor. Olha como o Senhor, enquanto existe um mundo, preste atenção, tentando nos distrair com essas coisas aqui, terrenas, momentâneas e passageiras, existe um Deus extremamente preocupado, vamos dizer assim, ocupado com a nossa eternidade. Temos sempre a mania de perguntar, amados, quais são os teus planos para daqui 200 anos? Quais são os teus planos para daqui 300 anos? Essa restauração é muito incrível. É muito incrível. A palavra de Deus diz que quando o Senhor restaurar esse lugar que nós iremos habitar, ele vai ser ainda mais incrível do que o Éden, do que o paraíso e o lugar onde habitava Adão e Eva. E sabe por que vai ser mais incrível? Porque no lugar de habitação de Adão e Eva, existia ainda a possibilidade de pecar. E nesse novo lugar, essa possibilidade já não vai mais existir. Estaremos eternamente com o Senhor. Estaremos eternamente com Ele. É esse o lugar que Ele está preparando para nós. Isaías 65, versículo 17 diz assim: pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. E essa descrição de Isaías continua, a gente não tem tempo aqui, mas fala de um lugar maravilhoso, incrível, da harmonia dos avós com os netos, das gerações. Todo um lugar harmônico, um lugar incrível. E aí, no sermão escatológico de Mateus, o Senhor Jesus, em Mateus 25, que é falando desse lugar, desse novo tempo, ele começa a preparar e ele começa a nos dizer como vai ser, como será. E a partir do versículo 33, ele diz assim, olha só, preste atenção. Ele começa a dizer, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, o rei dirá, quem estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam comigo, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então ali, a gente lendo Mateus 25 é incrível, é o mesmo momento que ele vai falar das 10 virgens, das sábias e das nécias, daquelas que estarão preparadas para encontrar o Cordeiro e as despreparadas não encontrarão.
Porque esse papo todo de Mateus 25 é sobre estarmos neste lugar que Ele está preparando para nós. E Ele começa a dar muitas dicas de como nos prepararmos para isso. É por isso que a gente começou em Eclesiastes 7, aonde ele diz: há mais sabedoria, há mais do que nós pensarmos num velório do que numa festa. Porque todos nós um dia vamos ter que encarar isso. Romanos 8, de 18 a 23, diz assim, preste atenção, olha que incrível. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade. Olha isso. Sabe, a natureza, as pessoas estão submetidas à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, com dores de parto. Então aqui a palavra está dizendo, vai doer muitas vezes, vai ser terrível estar nesse lugar. Há muita injustiça, há muita coisa feia. O pecado está aqui, no coração das pessoas. E sabe, amados, a natureza ela geme. Eu não sei você, tem horas que você sente algo que parece que não está tudo bem. E nunca vai estar, enquanto nós estivermos aqui. Se a gente é verdadeiramente cristão, por mais que esteja tudo bem com a nossa vida, se a gente ama o nosso próximo como a nós mesmos, nunca vai estar tudo bem. Entende? Porque a gente sempre vai se deparar com injustiça, a gente sempre vai se deparar com histórias terríveis, com caos, e isso sempre vai nos atingir. Com isso eu não estou dizendo que nós temos que murmurar, que a gente tem que reclamar, não. A gente tem que só compreender que a nossa esperança está em Cristo Jesus. Que há esperança para toda dor, que há esperança para toda injustiça. Há uma esperança em Cristo, amém? E não só isso, versículo 23, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como os filhos, a redenção do nosso corpo. É exatamente isso. Em 2 de Pedro, no capítulo 3, do versículo 10 a 14, diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que há nela será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês vejam e vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus, apressando a sua vinda? Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, prestem atenção, empenham-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Pedro, então, nos dá detalhes de como será esse fim. E
o que cabe a nós fazer? E o que nos cabe fazer é que a gente possa ser encontrado em paz, imaculados e inculpáveis. E sabemos que essa é uma obra do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito de Deus, sem essa presença viva dentro de nós, não é possível nós andarmos nesse lugar. Não é possível sermos encontrados nesse lugar de paz, em meio a um mundo tão atribulado, inculpáveis, em meio a um mundo cheio de tentações, e imaculados, buscando a santidade e a purificação, somente através da obra do Espírito Santo em nós. O cristianismo, amados, é a religião da esperança. Da esperança. Os céus, ele não é somente o nosso destino, mas ele é o nosso lugar de origem, porque foi o próprio Deus que nos criou. A palavra de Deus diz que ele nos teceu no ventre da nossa mãe. Há um propósito tão divino e tão incrível para a nossa existência. Independentemente do teu histórico, saiba que se você está aqui, é porque o Senhor assim quis, Ele decidiu. O inferno é um lugar real. E Cristo sempre soube disso. Sempre soube disso. Quando nós, então, conseguimos parar para refletir sobre todas essas coisas, e esse é o exercício dessa manhã. Quando a gente começa, então, a colocar em prática, porque, sabe, nós não estamos aqui para só simplesmente ouvirmos algo que a palavra tem para dizer e sairmos daqui como se nada disso tivesse acontecido. Não é um momento de ritualística, não é um momento de transe, não é um momento de passe, não é um momento para que a tua consciência esteja mais aliviada porque você veio a um culto. Não é sobre isso, mas é sobre uma prática, é sobre uma instrução. A palavra de Deus nos instrui para que a gente chegue na segunda-feira e fala como viver a palavra de Deus. Como colocar em prática. Por isso nós nos encontramos no primeiro dia da semana, nos abastecemos aqui e chega na segunda-feira, a gente ora e fala: Espírito Santo, eu me rendo. Eu preciso de Ti, me ajuda a colocar em prática tudo aquilo que a Tua palavra tem nos ensinado. E aí a gente vai ler de novo a palavra, e ela vai continuar, porque a palavra de Deus diz que a Bíblia, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Então ela vai abrindo um caminho. Imagina nesse mundo, tenta pensar nessa imagem. Um mundo de trevas. Pensa numa escuridão e de repente você olha para uma luz e essa luz vai abrindo um caminho e você vai seguindo esse caminho. E a palavra de Deus diz: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Como o pastor Eduardo disse, a porta é estreita, o caminho é estreito, de verdade, mas a luz está lá, te conduzindo, te conduzindo. É exatamente isso. É exatamente isso. Refletir sobre o céu vai mexer como a gente lida com o nosso tempo. Mateus 6,33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então aqui a palavra nos instrui que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus.
e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Refletir sobre o céu mexe diretamente como nós lidamos com os nossos recursos. Mateus 6, de 19 a 21 diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem destrói, e aonde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não destrói, e aonde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois aonde estiver, preste atenção, olha a dica, pois aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Refletir sobre o céu mexe como a gente lida com a nossa mente, com os nossos pensamentos. Colossenses 3, de 1 a 9 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, aonde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Uau! Uau! Assim façam morrer tudo o que pertence a essa natureza terrena de vocês. E ele lista: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns para os outros, vistos que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. É muito claro, né? Como fazer da palavra de Deus lâmpada para o nosso caminho vai refletir naquilo que vamos praticar, fazer, pensar, sentir, gastar, investir, ser. Refletir sobre o céu mexe como você lida com o seu processo de santificação. 1 João 3, de 2 a 6 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele está a esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Esse processo de transformação. A palavra de Deus diz também que todo aquele que diz que não tem pecado já está pecando, porque está mentindo, porque existe uma natureza. Mas os filhos de Deus são aqueles que diariamente estão buscando viver em santidade, em temor. Viver numa prática
das leis espirituais, uma prática de espiritualidade, de buscar a vontade de Deus acima da nossa vontade. Que desafio é esse, irmãos? Como é desafiador, não é? A gente colocar a vontade de Deus acima da nossa. Eu não sei quanto a você, mas para mim é muito difícil. Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa. E quando a gente coloca o Senhor acima de todas essas coisas e fala: Pai, eu confio no Senhor. Eu confio nos teus planos, porque eu sou tão limitado naquilo que eu vejo, naquilo que eu sinto, naquilo que eu percebo, nos meus achismos. Eu construí tudo isso baseado na minha história, na minha vivência. Mas o Senhor é soberano, o Senhor vê todas as coisas, o Senhor é atemporal, o Senhor era, é e sempre será, o Senhor sabe de todas as coisas. Imagina, meus irmãos, nós temos o Senhor para nos conduzir, aquele que sabe de todas as coisas. Está disposto a se relacionar conosco e a nos conduzir, a pegar na nossa mão e dizer: é por aqui, filho, é por aqui, filha. O Deus Todo-Poderoso. Refletir sobre o céu mexe como nós lidamos com o sofrimento, com o abandono, com o choro, com a injustiça, com a dor, com a solidão, com a doença, com a traição, com o caos, com a rejeição, eu já falei. Romanos 18, de 18 e 19 diz assim: porque para mim tenho certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Há esperança para nós, de cura, de libertação, de salvação, do sentimento de solidão e ir embora. Há um Deus amoroso, presente, real, que tem mãos e toca, que tem olhos e vê, que tem boca e fala, que tem mãos e toca, que cura, que transforma, que liberta, que restaura. E por mais que seja difícil aqui, porque para alguns é muito difícil, eu sei, amados, de verdade, há irmãos hoje, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas há irmãos hoje sendo executado, porque ele confessa o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu estive esses dias com uma família que as crianças assistiram à execução de seus pais, porque os pais se negaram a negar Jesus. Na nossa equação, o que fazemos com estes? Se a gente se sente às vezes tão injustiçado, se às vezes a gente tem coragem de dizer: ai, estou de mal com Deus porque eu queria tanto uma coisa e Ele não me deu. Ai, eu estou triste com Deus, estou chateado, estou decepcionado porque eu queria tanto isso. E aí, meus amados, como a gente dorme com esse barulho?
como a gente coloca na equação os nossos irmãos que hoje estão vivendo por isso? Estão morrendo por isso, na verdade. Vivendo realidades terríveis de perseguição. O que eles entenderam de evangelho que a gente ainda não entendeu? O que eles compreenderam de evangelho que a gente ainda não compreendeu, como filhos mimados que muitas vezes somos? Muitas vezes somos. Porque, amados, há um novo céus e uma nova terra. Porque quando ele diz que ele é bom, é porque ele é bom mesmo. Quando ele diz que ele tem a vitória em suas mãos, é porque ele tem mesmo. Quando ele diz que a palavra dele jamais volta, não volta mesmo. Porque ele já venceu. Porque ele já conquistou. Porque esse lugar é real para os seus filhos, é real. Amados, vamos imaginar isso daqui. Vamos imaginar essa linha aqui, ó. Francis Chan tem isso e eu acho demais. Vamos imaginar essa madeira aqui como uma linha até lá. Vamos imaginar que essa linha aqui seja a eternidade. Na visão de Deus, nós sabemos que a eternidade não tem fim, mas vamos imaginar, amados, a vida terrena, ela é 1 centímetro. 1 centímetro. E o Senhor tem preparado uma eternidade, aonde não há choro, aonde não há lágrimas, aonde não há injustiça, aonde não há dor, um lugar glorioso. Agora eu pergunto para você, Deus é bom ou não? Deus é bom ou não? Deus é bom ou não? Refletir sobre o céu mexe como nós vamos lidar com o tema vida e morte. Refletir sobre o céu mexe como nós iremos lidar com o tema vida e morte. Porque quando a gente entende a proposta de Cristo e o presente que Ele nos é muito mais aflitivo, ou deveria ser, pensarmos em alguém querida morrer sem Cristo, do que simplesmente morrer. O que nos gera mais desespero? Imaginar alguém morrer ou morrer sem Cristo? Os céus é a casa do Pai. Os céus é o lugar maravilhoso de um Pai perfeito. De um Pai perfeito. Eu não sei quanto a você, eu não tive um pai terreno. Não dá para dizer perfeito, porque nenhum é, mas ele está bem longe desse lugar. Imaginar que existe um pai perfeito, um pai lindo, um pai que nos ama, ao ponto de se fazer carne para nos salvar. A palavra de Deus diz, e a gente usa muito esse versículo, mas o contexto desse versículo é sobre os céus. Eu não sei se você já ouviu isso, mas esse versículo é muito falado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Esse lugar é o céu.
quando eu estava orando para saber que palavra entregar no Aviva, buscando do Senhor, me veio um versículo, uma passagem em Apocalipse. E quando eu li, meu coração queimou e eu falei, eu preciso compartilhar. Mas para chegar nesse versículo e nesse momento, nesse capítulo de Apocalipse, eu precisei começar com vocês em Gênesis. Porque não fazia sentido eu simplesmente vir aqui falar sobre este capítulo se eu não fizesse esse pano de fundo e se a gente não parasse para pensar com profundidade o que essa passagem em Apocalipse representa, significa de fato para nós. Apocalipse capítulo 21. Diz assim: então, vi um novo céu e uma nova terra. Prestem atenção. A palavra de Deus, antes de eu começar. Jesus, então, no terceiro dia ressuscita. Passa um tempo, 40 dias, mais de 500 testemunhas, interage com Jesus, com um corpo glorificado, ressurreto, um corpo totalmente diferente. E a palavra de Deus diz que nós iremos ressuscitar neste corpo glorificado com Cristo. E nós então habitaremos num lugar, nós iremos ressuscitar com Ele. E vamos então para que João, apóstolo João, é levado para uma ilha de Pátinos, e lá ele é visitado por 5 anjos. E esses 5 anjos começam a mostrar, e ele começa a ver em visão, tudo o que iria acontecer no final dos tempos. E isso é o livro de Apocalipse, que as pessoas falam tanto, que as pessoas têm medo, que as pessoas falam, Deus o livre, né? Então, Apocalipse é a descrição do fim. Aí ele diz, então, narrando, no capítulo 21, então vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Esses somos nós, a igreja. O encontro glorioso da noiva com o noivo. E aí, versículo 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Lembra a ordem do primeiro Éden? De obediência, de livre-arbítrio, já não vai ter mais essa ordem. Já foi estabelecido, o mal foi vencido, Satanás foi derrotado. Já não existe mais a antiga ordem. Aquele que está sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E João disse-me ainda: está feito. O próprio Deus dizendo:
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçarias, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Aqueles que morrerão duas vezes, a morte terrena e a morte eterna. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Eu quero ser vista nesse dia. Eu quero estar lá. Venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. No Espírito a um grande alto monte, mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Que de mais precioso, que de mais valioso você pode querer de Jesus? Existe algo mais precioso e valioso do que isso, meus amados? Existe algo mais importante do que isso? Quando paramos para refletir nos céus, isso nos aproxima de Deus, e ao nos aproximarmos de Deus, temos a capacidade de contemplar uma obra tão gloriosa, tão majestosa, tão poderosa, tão única. Enquanto estão tentando nos distrair com conquistas, com coisas, que possamos olhar para o alto e contemplarmos a Cristo, nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Salvador que nos livrou, que nos transportou, que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o lugar de luz, de vida, de vida, de vida, de vida, de vida, e vida em abundância. De verdade, aleluia. Se coloque de pé, adore esse Deus, adore-o.
fazer um convite para você que ainda não aceitou esse Cristo, que ainda não convidou esse Cristo, que Ele ainda não é o teu Salvador, Ele ainda não é esse Cristo que ocupa esse lugar na sua vida. A palavra de Deus diz que todo aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador, esse será salvo. Todo aquele que confessar crendo que Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, todo aquele que abre mão de toda idolatria, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Ele é único, Ele é aquele que leva ao Pai, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através dEle. Mas Ele é aquele também, o único que tem a capacidade de perdoar pecados. Ninguém, meus amados, pode perdoar os teus pecados, a não ser aquele Cordeiro imaculado, que verteu seu sangue precioso e puro em favor de nós. Nós somos justificados, nós somos perdoados através do sangue do Cordeiro. Então, se você nessa manhã deseja receber, deseja confessar, preste atenção, ele diz assim: aquele que confessa o meu nome diante dos homens, eu o confessarei o seu nome diante do Pai, e o seu nome será escrito no livro da vida. Então, se você está aqui nessa manhã e deseja confessar Jesus diante dos homens, levanta a sua mão. Aonde você está? Você que deseja fazer essa oração. Amém, amém. Eu tenho visto algumas mãos levantadas. Tem mais. Meus amados, você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se você vai ter outra oportunidade. Preste atenção. Se seu coração aí está queimando e você sente que você precisa fazer essa oração, levante a tua mão onde você está. Aleluia, aleluia. Eu sinto que tem alguns aqui que já fizeram essa oração e querem hoje reafirmar o senhorio de Jesus. Querem hoje reafirmar o senhorio de Cristo na sua vida. Eu quero convidar você que quer fazer essa oração e quer reafirmar essa oração, vem aqui na frente agora. É rapidinho, a gente já está terminando. Vamos só fazer uma oração muito rápida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Oh, rererere baixere cantere barabalabaxoi arabás. Oh, rererere cantare barabalabaxei aracantarabás. Venha, meu amado, se teu coração está queimando, venha. Não perca essa oportunidade de estar diante do Senhor. Oh. Eu sinto que tem mais gente. Eu já vou começar a orar. Eu sinto que tem mais uma pessoa, e eu sinto que é um homem. Eu sinto que tem um homem que precisa vir aqui. Venha logo, por favor. Não desperdiça esse tempo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Oh Deus, te adoramos, Senhor, Tu és bom. Coloque a mão no teu coração. Aleluia. Coloque a mão no teu coração. Diga assim, repita comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu quero confessar o Senhor
como meu Senhor, como meu Salvador. Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Eu preciso do Senhor. Segura na minha mão e me conduz no teu caminho. Eu confio a minha vida nas tuas mãos. Toma o teu lugar na minha vida. Que a sua voz seja voz de governo para minha vida. Que a sua voz seja honrada e a tua vontade possa ser estabelecida na minha vida. Espírito Santo, abre assim as suas mãos para receber. Diga assim: Espírito Santo, tu és bem-vindo. Me conduz, me ajuda a viver conforme a palavra de Deus. Que a palavra de Deus seja instrução para os meus dias. Abra o meu entendimento para que eu possa compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Diga assim: eu desfaço toda crença em outras coisas, eu as nego e eu declaro Jesus como meu único e suficiente Senhor da minha vida, em nome de Jesus. Aleluia! Oh Deus, te adoramos. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno de receber todo louvor. Vamos clamar. Você que fez essa oração aqui nessa manhã, eu gostaria de pedir para que você pudesse estar seguindo a Tamara, que está aqui com as mãos levantadas. Nós temos algo para compartilhar contigo, um presente para te dar. Então, faça essa gentileza, pode seguir a Tamara, ela vai levar vocês para uma sala especial. Quantos estão cheios da presença de Jesus aqui? Quantos estão mirando para a eternidade? Vou dar mais uma chance para você. Quantos aqui estão mirando para a eternidade com Cristo? Aleluia! Essa é a nossa esperança. Feche seus olhos, levante suas mãos. Pai amado, Pai querido, te damos todo louvor, toda honra, toda glória. Te agradecemos pela palavra que, Senhor, nos tocou mais uma vez nessa manhã pelo agir do Teu Espírito. Pedimos, Deus, em nome de Jesus, que a eternidade, que na eternidade o Senhor seja a nossa esperança de todos os dias. Leva-nos em segurança, abençoe a nossa entrada, a nossa saída. Se conosco, Senhor, ao longo dessa semana. Nós te pedimos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Deus te abençoe e uma semana poderosa.